Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Uma parte das sementes caiu pelo caminho, onde foram pisadas, e os pássaros do céu as comeram. A igreja nos chama, na 60ª, a contemplar esta parábola do semeador. E Nosso Senhor, nesta parábola, nos mostra que a semente ela é distribuída de modo igual, mas ela cai em terreno diverso, tendo diversas circunstâncias. As sementes são todas boas, é a mesma semente, mas o fruto ou o efeito terá uma proporção muito variada segundo a diversidade de cada terreno. Nosso Senhor, explicando a parábola, nos diz que a semente que o semeador lança, e o semeador é o próprio Cristo, que encarnando-se, se aproxima do terreno da nossa alma, do terreno da humanidade para lançar a boa semente. Cristo, Ele é o semeador, por excelência, e essa semente que Ele lança é a palavra de Deus, é a graça divina. Mas essa semente que contém nela toda a potência de abundância de frutos, ela não produzirá sozinha os frutos. Ela reclama uma receptividade, ela reclama o terreno propício para bem recebê-la, ela reclama a cooperação dos homens em receber a semente e fazer frutificá-la em sua vida. A semente é a graça de Deus, é a palavra de Deus. Em todos os aspectos, ela é boa, ela é ótima, e ela traz nela mesma, a palavra de Deus, todos os requisitos de fertilidade que é exigido dessa boa semente para frutificar, para transformar uma vida e dar frutos em abundância e frutos de vida eterna. No entanto, Nosso Senhor nos mostra pela parábola que o fruto produzido pela mesma semente é muito desigual, de onde vem que a mesma semente possua diferentes efeitos. O problema não está do lado da semente, da palavra de Deus, mas está do lado do terreno que a recebe. Como diz o velho adágio da filosofia, tudo que é recebido da maneira daquele que recebe, recebido ao modo daquele que recebe. Então o recipiente, aquele que recebe, o meio receptor, contribui muito para uma boa ou uma má recepção da semente. Tudo aquilo que é recebido da maneira daquele que recebe. A semente semeada, a graça conferida, então é recebida de maneiras diversas, segundo a diversidade de terrenos, segundo a diversidade de almas, podendo assim não germinar de forma alguma, podendo assim germinar e secar repentinamente, podendo ser sufocada pelas paixões e pela glória do mundo, ou ainda produzir muito fruto segundo a circunstância do próprio terreno e abertura à graça de Deus. E do mesmo modo, assim, a diversidade de almas, ou os diversos modos com que uma alma recebe a palavra de Deus, a graça de Deus, será crucial e definitiva para frutificar ou não a graça divina nesta alma. Concentremo-nos no primeiro terreno. O primeiro solo
receptor que Nosso Senhor diz é o caminho, é a estrada. E diz a parábola: parte da semente caiu sobre o caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Nosso Senhor explica que as sementes que caem ao longo do caminho são aqueles que recebem a palavra de Deus, mas vem o diabo e arranca de seu coração para que eles não se salvem crendo na palavra de Deus. Esse caminho, essa estrada de terra batida, esse solo pisado, ele oferece a palavra divina, a pregação, a graça, aos estímulos insistentes da graça de Deus, um coração calcado e duro, onde o evangelho não consegue penetrar, ele fica na superfície. E por isso vem o demônio, que é uma ave de mau agouro, e vem comer essa semente para que ela não possa ter a chance de penetrar no solo. E são os fiéis que escutam a pregação, por exemplo, num ouvido e deixam sair pelo outro. Não há nenhuma penetração da palavra de Deus, da sagrada doutrina, no seu coração. Esses nunca serão verdadeiramente católicos ou cristãos ou bons cristãos, convictos da sua fé. Uma vez saídos da igreja, já não se lembra mais de Deus. Deus se restringe ao domingo e à circunscrição da igreja. Fora, Deus é esquecido. Já não se pratica a fé publicamente, em família, no mínimo. Não há uma verdadeira disposição de reforma de vida, de uma conversão total do coração para Cristo, para que Cristo seja tudo em todas as coisas em nossa vida. A palavra então fica na superfície, a graça de Deus não penetra no coração para germinar, e o demônio ainda vem fazer o resto do serviço, arrancar aquilo que resta, nos induzindo através de 1000 tentações que serão muito difíceis de vencer, porque a pessoa já está num estado de vencida, pois não há aqui um conhecimento da palavra de Deus, e como consequência não há nem mesmo o amor à lei de Deus. Essas almas são muito duras de serem atingidas do seu interior, porque levam uma vida muito dissipadamente, indiferente a Deus, apáticas, muito preguiçosas para aquilo que é espiritual, para o conhecimento da fé, para a prática da fé, e pouco a pouco se tornam endurecidas por esta vida longe de Deus, longe da graça de Deus, e já não mais se preocupam em sair da situação, se acomodam nessa situação de terra batida. Essas terras pisadas não conseguem produzir fruto, e não só não conseguem, mas nem querem, não almejam produzir fruto, não se elevam a coisas mais altas, a meditações mais salutares, muito mais salutares do que o mero desenrolar da vida do corpo, da vida material. Não existe do chão de terra batida nenhuma prática de piedade que ajude no crescimento das virtudes, sustenta nessas virtudes. A oração já foi abandonada ou talvez nunca frequentada. As verdades da fé, os mistérios da salvação são totalmente desconhecidos ou assimilados e aceitos em parte, escolhendo somente aqueles que não nos tiram do nosso comodismo, do nosso chão de terra batida. E ao mesmo tempo que o chão que a estrada de terra batida, ela está endurecida para a lei de Deus, para a graça de Deus, elas estão abertas a todas as outras coisas. As estradas não têm guardas, não têm cercas, qualquer coisa passa pelo caminho. Assim, a alma que se fecha à penetração da palavra de Deus, estão abertas ao trânsito de tudo quanto pode passar nelas, das mais variadas tendências humanas e mundanas, as solicitações aos vícios, as tentações, as falsas doutrinas, as falsas soluções, que cada vez mais passam nessa alma
e cada vez mais pisam, cada vez mais endurecem este coração, fechadas para a penetração da graça de Deus, abertas aos transeuntes do mundo. E o pecado e as paixões desordenadas vão conduzindo pouco a pouco a uma verdadeira cegueira, ou melhor dizendo aqui nesse contexto, uma verdadeira surdez espiritual. Por isso que a palavra de Deus é semeada, mas não é recebida, fica na superfície e mal consegue atingir a superfície, tornando assim essas pessoas, nós, se assim estamos nessa condição, insensíveis ao chamado de Deus. Como diz Deus ao profeta Jeremias, eles não escutaram nem prestaram ouvidos, seguindo os maus conselhos dos seus corações endurecidos, voltaram-me as costas em lugar de apresentarem-me as suas faces. E de fato, o pecado e as paixões desordenadas, não combatidas, vão pisando a nossa alma, de tal forma que nós nos tornamos cada vez mais insensíveis ao chamado de Deus e voltamos as costas para Deus. E o demônio, como diz a parábola, para completar a situação, para completar o serviço, se aproxima com muitas tentações, solicitações, maus conselhos e tantas outras dispersões e falsas reflexões para arrancar logo a palavra da nossa mente, a graça que quer atingir a nossa alma, a graça que está à nossa porta, para que nós não possamos nem mesmo refletir sobre ela, de medo que possamos começar a mudar a vida pouco a pouco, usando os meios da graça, a começar pelo meio da oração. Assim o demônio nos vem arrancar da alma para nos impedir, sobretudo, esse meio da oração. E esse coração endurecido, pisado, batido, ele não conseguirá receber ou frutificar a palavra de Deus, a não ser que ele possa se abrir definitivamente a nosso Senhor Jesus Cristo, se deixar trabalhar pelas mãos do Senhor do campo, desse bom semeador que é nosso Senhor, que pela sua encarnação ele se aproxima de nós, que somos terras inférteis, para nos tornar aptos a receber a boa semente e frutificar essa semente boa na nossa vida. E se esses materiais da parábola, as pedras, espinhos, terra batida, não podem ser modificadas, nós que somos simbolizados por elas, nós podemos ser modificados com a ajuda da graça de Deus. Nosso coração pode ser arado pela graça de Deus, as pedras podem ser quebradas, os espinhos poderão ser arrancados, não mais abafando a graça de Deus em nós. O chão duro do nosso coração poderá ser quebrado pela contrição e pela penitência, para que a boa semente, de fato, possa adentrar e frutificar em nossa alma. São Bernardo, ele nos fala sobre o que é o coração duro. Diz São Bernardo: é aquele que não se quebra com a compunção, não se abranda com a piedade, não se move com os clamores, não cede nem mesmo diante das ameaças e endurece com as pancadas que ele recebe. É ingrato com os benefícios, desconfia dos conselhos, é cruel nos seus julgamentos, desavergonhado com as indecências, desumano para com o humano, audacioso para com o divino, esquecido do passado, descuidado com o presente e imprudente quanto ao futuro. E para resumir todos esses males, o coração é duro, é o coração que não teme a Deus e não respeita nenhum ser humano. Assim, eis a situação daquele que de fato se deixa endurecer o coração, e nesse estado de dureza de coração, a palavra de Deus não pode entrar. O pior castigo para a dureza do coração é perseverar no estado de dureza, é a perseverança na dureza, que é um pecado já contra o Espírito Santo, que se não houver conversão, não poderá ser nem mesmo perdoado. O pior castigo da dureza é a perseverança na dureza de coração.
pessoa se torna cada vez mais dura, cada vez mais cega, se torna cada vez mais impossível sair desta dureza se não ter um verdadeiro milagre da parte de Deus. Por isso, nesse sentido, diz o Senhor ao profeta Isaías, vai dizer a esse povo, e disse ele: escutai sem chegar a compreender, olhai sem chegar a ver, obceca o coração desse povo, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, de modo que não veja mais nada com seus olhos, não ouça mais nada com seus ouvidos, não compreenda com seus espíritos e não se cure outra vez. De fato, eis o pior castigo é a perseverança na dureza do coração. E se Deus não despreza um coração contrito e humilhado, como diz o salmista, certamente Deus abomina os corações endurecidos à sua graça, endurecidos ao Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo nos convida: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não deixeis endurecer os vossos corações. E é contra essa dureza de coração que nós devemos buscar conhecer mais e professar a nossa fé como um primeiro remédio contra esta dureza. Conhecer para amar verdadeiramente a Deus. O conhecimento das realidades eternas, a sua meditação frequente em nossa vida, vai nos prevenir da completa dureza do nosso coração. Assim diz, por exemplo, São Paulo: tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. A constância e o conhecimento da fé nos preserva desta dureza. E também é importante a seriedade na prática da fé, no exercício amoroso da religião. Não considerar a religião como um peso, mas como uma libertação do erro, uma libertação dos nossos vícios, uma verdadeira libertação em nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar o exercício e a prática da caridade fraterna, o compromisso sério em mudar de vida, mudar algum ponto da nossa vida, melhorar em alguma coisa, buscar alguma virtude, sair do nosso estado de pecado ou de vício. Em suma, é a vivência séria, a prática séria da nossa fé que não nos deixará endurecer pelas paixões desordenadas, como assim continua São Paulo: antes, animai-vos mutuamente cada dia, para não acontecer que alguém se torne endurecido com a sedução do pecado, porque nós somos incorporados a Cristo, mas sob a condição de conservarmos firmes até o fim a fé dos nossos primeiros dias. Também a frequente humilhação diante de Deus pela contrição dos nossos pecados, fazendo uma boa confissão, pelo exercício da oração, buscando um sério propósito de emenda, saindo de tudo quanto prejudica a nossa alma, abandonando as ocasiões de pecado, são santos e necessários remédios contra esse total endurecimento da nossa alma. E tenhamos esperança que as nossas pedras, elas poderão se tornar um coração verdadeiro se nós nos abrirmos à graça de Deus, se pudermos abrir nosso coração pequenas frestas pela contrição, para que através dessas frestas possam entrar essas pequenas sementes da graça de Deus, para que a graça de Deus possa agir em nossa alma. E nós poderemos produzir muito fruto em abundância, no tempo devido e com muita paciência, se fazendo realidade em nós esta profecia do próprio Ezequiel: eu vos darei um coração novo, eu vos colocarei um espírito novo, eu tirarei do vosso peito esse coração de pedra, eu vos darei um coração de carne, eu vos purificarei de todas as vossas imundícies, eu farei vir o trigo e farei com que seja produzido em abundância. Assim, as nossas pedras poderão se tornar um coração de carne, contanto que nós nos abramos à graça de Deus. Esta parábola do semeador, nesse domingo da 60ª, nos prepara e nos relembra do tempo da Quaresma que vem. Nós que temos a oportunidade de ser enriquecidos e instruídos pela palavra de Deus,
que deve encontrar em nós um coração fértil, um terreno apto a receber, nós possamos produzir frutos de conversão neste tempo de conversão que se aproxima através dos exercícios quaresmais de jejum, de oração, de abstinência, de esmola, exercícios de piedade que devem então ajudar a quebrar cada vez mais os nossos corações, para que nós ofereçamos à graça de Deus todas as brechas possíveis para uma verdadeira conversão. Possa então o nosso Senhor encontrar em nós um terreno contrito, propício à sua graça, e possamos também nós, com a nossa vontade firme e nossos esforços, colaborando com a graça de Deus, oferecer a nosso Senhor um terreno fértil para que produza frutos para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.